Boa tarde, pessoal. Professora Adriana aqui mais uma vez, vou falar com vocês agora sobre o desafio de ensinar matemática. O desafio de fazer com que as crianças tenham interesse de aprender matemática. Então, eu sou professora do ensino fundamental 1, né, primeiro ao quinto ano. Ultimamente eu tenho trabalhado com as séries quarto e quinto ano e enquanto na minha prática adoro dar aula de matemática, sabe? Gosto de todas as outras matérias, mas a matemática me chama muita atenção. E um dia eu pesquisando sobre como chamar a atenção dos alunos, como deixar eles mais interessados no meu conteúdo, eu encontrei, aliás, eu já tinha lido, né? Claro, o livro, já tinha ouvido o audiolivro, porque o livro é muito grosso. Então, como eu estava muito interessada, eu coloquei o audiolivro várias vezes para mim ouvir, né? Em vários pedaços, porque não só tem um, são divididos em algumas partes, porque o livro é muito grosso. O Homem que Calculava. Muito famoso o livro, né? Tem, essa história dos 35 camelos, tem essa e outras histórias que contam do viajante Beremis e seu colega de viagem. E eu encontrei essa história nesse livro, O Homem que Calculava, e como eu gosto muito de contar histórias, eu resolvi levar para a sala de aula o desafio de trabalhar frações, porque era o que a gente estava trabalhando naquela semana, trabalho com frações. Eu achei interessante levar a história da partilha dos 35 camelos que está no livro O Homem que Calculava, de Malba Tahan. Ai, é encantador esse livro, sabe? Tem várias histórias muito interessantes e conta os primórdios da matemática e o desafio que Beremiz, nas suas andanças, encontrou e como ele conseguiu resolver aqueles problemas que a ele foi proposto durante a jornada, né, durante o tempo que ele estava viajando. Então, assim, eu levei para a sala de aula a história para contextualizar com o ensino de frações. Eu reuni eles no semicírculo, dei uma calculadora, né? Pedi para eles trazer uma calculadora, cada um trazer uma calculadora, e no círculo eles têm um pedaço de papel, um lápis e a calculadora. E de modo que eu ia contando a história dos 35 camelos, eles iam anotando, fazendo as anotações e eles iam resolver. Então eu fiz a primeira versão da história que foi contando, né, sobre a partilha para quem não conhece, ao Beremis foi dado a responsabilidade de resolver a questão da herança dos irmãos que tinham recebido 35 camelos, eram 3 irmãos herdeiros, que o pai tinha deixado a quantia total de 35 camelos, e o mais velho ia receber a metade de 35, claro que dá fracionário, né? Eu coloquei para eles ir fazendo. O segundo receberia 1/3 de 35 e o terceiro filho, mais novo, recebia a nona parte. Então eu pedi para que eles fizessem as contas, né? E deixei eles com a versão, que aí continuando a história, onde o Beremis pegou o camelo emprestado do seu amigo, porque para resolver a situação ele colocou mais um camelo e já começou a resolver. Então, em vez de ser 35, ele colocou mais um, que ficou 36, e fez a parte fracionária da exata. E no final da história, eu questionei eles como eles acham, né, que era a parte que era para eles pensar, como eles acham que
surgiu esse outro camelo que sobrou na história. E quem vê o final da história sabe que todo mundo saiu satisfeito e Beremiz ficou com um camelo também para ele, como se fosse a paga, né, pela partilha bem feita que ele tinha feito deslumbrantemente. Então, o que os meninos, os meus alunos fizeram? Depois desse momento da história, eu deixei que eles pensassem, colocassem a opinião deles, né? E no final da história que eu expliquei para ele como é que tinha surgido esse camelo, né, que sobrou ao Beremiz. Então, assim, o ensino da matemática ele precisa ser desafiante, porque as crianças gostam de desafio. E na hora que a gente terminou, na conclusão, cada um queria dar a sua opinião. E eles ficaram curiosos. Eu até disse para eles assim: olha, vocês vão levar essa história para casa e contar para os pais de vocês e deixem que eles resolvam. Vocês vão discutir com ele, igual eu estou discutindo com vocês e colocando essa problemática da divisão dos camelos. Então, assim, eu vejo na matemática uma oportunidade de deixar a criança ser curioso. Ele precisa aguçar essa curiosidade, a gente precisa trabalhar essa curiosidade que ele tem para que ele possa ter interesse em resolver. E nesse dia, na sala de aula, a gente conseguiu conversar outras vezes sobre isso, ter a sugestão do livro, né? Eles falaram: tia, mas o livro é muito grosso. Eu digo: menino, vai ouvir o áudio. A tia fez desse jeito, ouviu muitas vezes seguida, até completar o livro todo. Então, assim, o trabalho nosso de professor, a gente compete com muitas coisas, com a falta de atenção, com a criança não querer fazer a tarefa de casa porque ele não teve ajuda. A gente compete com muitas coisas e a gente precisa cada dia mais se reinventar, sabe? Para poder conseguir fazer um bom trabalho, conseguir ter uma resposta positiva daquilo que está sendo proposto para as crianças. Muito obrigado. Se inscreva no meu canal, deixe o seu like aí e dê sugestões. E até o próximo vídeo. Obrigada.